Sejam bem-vindos ao Pode Usar, Um podcast de quem ousa agir e faz acontecer! Olha só que nós estamos aqui com o nosso novo episódio em um novo espaço. Novo cenário nesse podcast incrível e hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, soft skills mais requisitado aí dentro do mercado de trabalho, não é isso, Thalita? Exatamente, hoje nós vamos falar de comunicação assertiva para elevar a tua alta performance. Que tema relevante, hein, meninas? Porque hoje qualquer profissional precisa ter uma boa comunicação. E aí, além do campo de carreira, né, dentro da organização, também falamos isso na vida pessoal. Então, realmente, eu acho que hoje nós vamos trazer algo aí bem interessante para todo mundo. Exatamente, a comunicação ela serve tanto para a vida profissional como para o seu ambiente familiar. É super importante ter essa comunicação assertiva em casa, com os pais, com os filhos e no ambiente de trabalho. Então, para iniciar, o que eu quero trazer para vocês aqui? Quando a gente fala de comunicação, nós não nascemos falando, mas a comunicação, ela de fato é aprendida. Lógico que existe alguns profissionais, algumas pessoas que, por ter vivenciado ambientes, ter toda uma história de criação, onde ele tinha uma frequência em ambiente de comunicação, ele pode sim ter essa habilidade mais desenvolvida. Porém, comunicação é uma habilidade que a gente pode sim aprender, desenvolver e melhorar. E hoje nós vamos trazer aqui diversas técnicas. Eu queria, Thalissa, que você começasse já falando um pouquinho sobre marca pessoal, tá? Então, depois eu ia estar entrando nas técnicas, mas eu acho que hoje a marca pessoal é um tema bastante relevante, que eu vejo você trazendo muito nas suas redes sociais, no teu dia a dia, e eu acho que seria bacana. Até porque 70% da nossa comunicação ela é não verbal. Exatamente. Então, quando você chega em um lugar, né, a gente sempre fala, a primeira impressão é a que fica. Exatamente. Então, ali é a tua imagem, é teu posicionamento, é teu brand, tua marca. A tua postura, a forma que você postura. chega no lugar, a forma que você fala com as pessoas, como você se expressa, como você se veste em cada ambiente. Então é super importante. Inclusive, tem um livro maravilhoso que foi um empresário que me indicou, que é o Personal Brand, que fala muito sobre marca pessoal. Inclusive, indico para vocês estarem lendo esse livro. E fala justamente sobre isso, sobre o que você quer mostrar para o seu público. Então, quando você chega no ambiente, que você está bem arrumada, que você está com o cabelo arrumado, maquiada se você for mulher ou homem, com barba feita, enfim, você já vai causar ali uma boa impressão. A tua marca pessoal é que vai ficar ali naquele primeiro ambiente. E as pessoas, elas gostam de ficar perto de pessoas que tem esse momento de você se arrumar, de você se ajeitar, de você cuidar do seu corpo, de cuidar de si, que é uma parte muito importante. Inclusive, eu me lembrei aqui de um caso, na verdade eu vou trazer até um caso próprio. Por exemplo, eu hoje, a forma que eu comunico, a forma que eu me visto, né? Então, vocês estão vendo aí, agora eu tô assim, eu me visto de forma mais social. Então, se eu for participar de um processo seletivo da Cheerleaders, minha gente, eu não passo. Eu posso ter todas as competências técnicas que aquela empresa busca, mas pela forma da minha, porque a minha roupa já vai comunicar, eu não vou conseguir passar naquela fase, naquela entrevista, porque eu não tenho o fit cultural da empresa. Então é isso que você falou. Antes do discurso, de você abrir a boca para falar, você já está comunicando ali. A tua imagem ela chega primeiro. Exatamente. E tem pesquisas que apontam que nós só temos 7 segundos para ser julgado. Então, assim, você não precisa abrir a boca. Você chegou num lugar ali e a pessoa já está te julgando em 7 segundos. O que você está comunicando? Se você está comunicando confiança, autoridade. Então, tudo isso é importante dentro da marca pessoal. Importantíssimo é você cuidar da sua aparência, ter cuidados pessoais mesmo, higiênicos, né? Inclusive, eu lembro de um teste seletivo que eu fui fazer. Na verdade, eu era entrevistadora e o colaborador estava participando do teste seletivo. E na época era para o setor de cozinha. E uma das coisas que a gente observa é justamente a parte da higiene. A unha, será que está limpa? Porque é um colaborador que vai mexer, manipular um alimento. Então aquela pessoa, por mais que ela fosse extremamente competente, tinha vários cursos, era para essa excelência para passar no teste seletivo. E infelizmente eu não pude aderir àquela pessoa porque não tinha esse posicionamento de se cuidar. Isso. Entendeu? E aí, quando a gente fala de marca pessoal, nós temos que levar em consideração alguns pontos. Assim, primeiro,
o que você quer comunicar. Então, assim, você é uma pessoa mais despojada, mais formal, você quer comunicar o quê? Então, o primeiro ponto, você se autoconhecer, entra a parte do autoconhecimento. Eu acho que você, não sei se tá você até, porque assim, gente, vocês sabem que nós somos irmãos, sócios, soluções. Eu acho que não perceberam. Então, rola muitas conversas no bastidores. E você trouxe uma vez o conceito do Ikigai. Eu acho bem interessante porque, assim, quando vai falar de comunicação, tem que começar na marca pessoal, como você trouxe, Sim. tem que se autoconhecer, para poder a gente, de fato, saber o que eu quero me comunicar a primeira coisa, né? Então, quais são minhas palavras de ordem. O que é que eu quero transmitir para as pessoas, né? E aí entra a parte do autoconhecimento. Quando você se conhece, você vai se perceber de outra forma. E tem até uma passagem na Bíblia que fala assim como imagina sua alma, assim você é. Então, quando você está bem posicionado, a sua imagem, e se conhecendo, você vai saber o que você ama, vai saber a sua paixão, a sua vocação e, consequentemente, escolher aí a sua profissão. Então, você vai entender pelo que o mundo pode te pagar para fazer, o que você ama. E aí você vai entendendo aí, o conceito de Ikigai, ele é a razão de viver, é a razão de ser. Então, quando eu entendo qual é a razão, você vai se preencher totalmente. Então, às vezes você está ali numa profissão que te paga bem, te remunera bem, mas você não se sente feliz, não é o que você gosta, então você já vai se sentir inútil. Então, o conceito de Ikigai, é importante todo mundo fazer aquela análise ali daquelas esferas que se completam, porque se você não fizer por completo, você sempre vai se sentir com algum vazio, com algum sentimento ali que te deixa se sentir inferior, aí você vai entrar num ambiente ali cabisbaixo, eu sou o menor, aí já muda a tua postura, tu já entra num ambiente como um derrotado e as pessoas vão perceber isso. Sim, vão perceber, porque as pessoas vão olhar pra você da forma que você se enxerga. Então, se você se dá valor, as pessoas vão ver valor em você. Exatamente. Eu amo esse conceito, por isso que eu sempre trago, porque falando de autoconhecimento, esse conceito do Ikigai é fundamental. Com certeza. Fundamental. Agora vamos entrar nas técnicas de Exatamente. comunicação, né? Que é super importante também, além da comunicação visual, as técnicas de comunicação é essencial. E a primeira, quando a gente fala das técnicas de comunicação, a primeira técnica que é fundamental, e aí eu vou colocar isso para você falar mais sobre ela, é a escuta ativa. Porque sem essa, gente, não tem como a gente falar de todas as outras. Então, a escuta ativa é importante, Thalita, porque Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então, são 2, então eu tenho que ouvir mais. Exatamente. Não vai falar mais. Gente, tudo volta pra Bíblia. É princípio de treinar. É verdade, a Bíblia é o melhor livro que tem para ensinar sobre comunicação, liderança, gestão de pessoas, meu Deus, tudo. É o manual da Bíblia. Então, Thalita, essa parte da escuta ativa, que é uma das técnicas de comunicação, é realmente você parar, sentar e ouvir o teu colaborador, ouvir quem quer que seja. Como eu disse isso, essas técnicas de comunicação, elas servem para qualquer âmbito que você tiver. É você estar de corpo e alma presente, ouvindo primeiro a pessoa, entender o que ela quer passar para você, e aí é que você vai tomar as decisões seguintes, né? Mas primeiro, você realmente precisa sentar e ouvir atentamente, olho no olho. Exatamente. Diminuir os pensamentos acelerados, que às vezes você tá ali conversando com a pessoa e você já tá pensando o que ele vai responder, ou já tá pensando em outra coisa. E não tá ali, de fato, presente, ouvindo, né? Que tem a diferença entre ouvir e escutar. Gente, quando a gente fala de atenção, nós temos 3 tipos de atenção. Sim. A atenção concentrada, dividida e alternada. Então, quando a gente fala de escutativa, é exatamente isso que vocês trouxeram. É você estar ali de estar no presente. Por quê? Porque quando você não está de estar no presente, você está pensando em outra coisa. Ao momento que você desvia esse foco, você já vai perder alguma informação ali. Porque você vai deixar de olhar e você vai ver alguma linguagem corporal que você perdeu. No que você pensou em outra coisa, você vai deixar de ouvir alguma informação vai ser perdida porque você vai dividir a sua atenção. Ela vai deixar de ser concentrada ali naquela pessoa que está na sua frente. E aí você pode tirar um pressuposto ali. Interpretar de forma... Exatamente. Então, a escuta ativa é, de fato, primordial. E eu realmente jogo essa pergunta que vocês fizeram. Muitas vezes, a pessoa começa a falar e você começa já a pensar na resposta. Quando você começa a pensar... interrompe a pessoa. Isso, também. E quando você começa a pensar na resposta, o que acontece aqui? Você já deixou de usar a atenção concentrada e já está usando
a outra atenção, e ali você de fato vai desviar um pouco o foco. Então, escutativa aí é fundamental para que você tenha uma comunicação de alta performance, uma comunicação assertiva de fato. E aí a segunda técnica, eu vou colocar aí para a Thaline falar um pouco mais sobre ela, que é uma... Gente, são várias técnicas, a gente vai trazer aqui um spoiler para vocês, né? Vou trazer aqui assim um spoiler, porque existe, né, conteúdo mais profundo, que no final nós vamos falar essa surpresa para vocês. Então nós temos essa segunda técnica que eu trago aqui como um ponto importante, que é a checagem de compreensão. Você poderia falar um pouquinho mais, Thaline, dessa técnica? Então, a checagem é você passar a informação, a diferença entre você informar e comunicar. Recado ali para a pessoa, você vai perguntar para a pessoa, você entendeu? Isso. Então me fale aí o que é para fazer, me fale aí o que foi que você entendeu. Então você faz uma pergunta logo após o seu recado, o seu discurso, e aí a pessoa ela vai te responder. Se a pessoa te responder de acordo com o que você realmente queria passar, porque a gente sabe, né, que tem os filtros da comunicação, acaba se perdendo, e acaba você não consegue passar ali a forma que você queria, e a pessoa pode entender de outra forma. E aí nessa checagem é a hora que você vai filtrar e conseguir realmente saber se a pessoa entendeu o que você de fato estava falando, estava querendo que ela fizesse. Porque o que é feito muito hoje é o quê? Você entendeu? A pergunta que hoje, né, os profissionais, líderes, gestores, empresários, usam é o seguinte: passa o discurso, como você falou, e pergunta, você entendeu? A pessoa diz sim. A pessoa diz sim, e aí pronto, aí vai lá e tá errado. Sendo que a pergunta certa é o que você entendeu? E aí você tem que esperar a pessoa responder de fato o que ela entendeu daquilo que você acabou de falar. É por isso que o nome da técnica é checagem de compreensão. Porque é justamente você usar essa pergunta, o que você entendeu, espera ela te dizer o que entendeu, e aí, como a Thaline falou, se foi exatamente o que você queria, ok. Agora, se não foi o que você de fato passou, aí vai corrigir ali e pede novamente a pessoa dá a resposta que você quer ter. Exatamente. E aí isso vai se tornando um hábito no início, porque assim, eu dou muito treinamento voltado, nós damos, na verdade, a gente dá muito treinamento voltado a essa parte de comunicação nas empresas, e alguns líderes muitas vezes perguntam, Thalita, mas a pessoa não vai achar ruim eu perguntando que não entendeu, como se estivesse chamando de burro? Não, no início, gente, vai haver uma estranheza, porque não faz parte. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. E você fala, não, eu preciso realmente ter certeza se você compreendeu, porque o óbvio precisa, pode até falar com você, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, no início pode haver uma estranheza, mas depois que eles começarem a entender que isso faz parte do seu discurso, faz parte da sua forma de liderar, vai se tornar natural, e eles não vão achar que está chamando a pessoa de incapaz ou algo do tipo. Então, tudo, gente, é mudança de cultura. Por exemplo, você assiste um podcast nosso, você aprende uma estratégia e vai implantar lá, isso é mudança de cultura. Uma reunião que você implanta, que você vê nos stories postando aqui, né, nas nossas redes sociais, ou até mesmo em algum conteúdo gravado, enfim, que você vai implantar lá, é mudança de cultura. E no início há estranheza, mas quanto mais você faz isso, persiste naquela ideia, aquilo se torna de fato comportamento, se torna um hábito, e ali já vai fazer parte do fit cultural da organização. Okay. E a última técnica, Thalita? Eita, tu já tá mesmo só 3, né? Só 3, porque tem surpresinha no final. Olha, eu vou obedecer, eu ia falar mais, não vou obedecer. Pois então vamos aqui para a última técnica, que é a técnica de rapó. Tá? A última das 3. Gente, né, eu adoro essa técnica também. Essa de rapó, gente, maravilhosa, sempre uso. Na verdade, todos que nós estamos trazendo até aqui, nós sempre usamos. E essa de rapó é uma técnica que ela traz o quê? Ela fala que nós, seres humanos, temos a tendência de confiar em pessoas que parecem com a gente. Então, isso é de forma inconsciente, tá? Instintivamente falando, então foi comprovado isso cientificamente. Então, quanto mais a pessoa acha que ela se parece com você, que você se parece com ela tende a confiar em você rapidamente. E aí, rapó, ela traz alguns pilares, justamente fazendo com que você pareça o máximo possível com aquela pessoa. Então, a primeira coisa que ela fala dentro de rapó é chamar a pessoa pelo nome. Tá? Então, assim, isso é base. Isso é base e é super importante, né? De qualquer profissão, até porque, às vezes, as pessoas, às vezes pode até ocasionar para você chamar de meu amor, meu bem, minha linda. Dependendo, né? Eu sou casado, meu Deus. Eu já tive um caso. A engenheira da matriz sempre chamava todo mundo meu bem. Uma vez ela ligou para ele, tava no alto-falante no carro, e a esposa tava do lado. Eita, meu pai. Gente, até que ela... Vocês estão entendendo quando a gente fala que a comunicação até dentro do ambiente familiar, vocês estão entendendo? Ela falou logo assim, que intimidade foi essa que você deu? Ela faz,
E Só aí, que ela assim, fala meu bem com todo mundo, e ela fala né? meu bem com todo mundo. Fala meu bem com todo mundo. Só que até ela entender, gente. Então, assim, Isso. olha só o que pode provocar. Então, a gente precisa pedir permissão, tá? Então, assim, uma das coisas, eu tô dizendo, então agora eu não posso chamar as pessoas de meu bem, meu amor. Peça permissão, você se incomoda de eu lhe chamar de meu bem, meu amor? Se não, você vai chamar aquela pessoa assim. A dúvida, gente, sempre é pelo nome. Aí, claro, né? Tem pessoas que não gostam do seu nome, por isso que é bom a gente sempre perguntar. Você prefere que eu lhe chame como? Né? Então, fundamental chamar pelo nome dentro das Exatamente. técnicas de rapport, ele traz isso como primeiro pilar. E aí depois ele fala que você, quando vai conversar com as pessoas, sempre olhar nos olhos, Sim. tá? Porque olhar no olho passa confiança. Quando você conversa com alguém que você desvia o olhar, seja para a direita, para a esquerda, para o chão, para cima, isso aqui, lembra que a gente falou lá no início, linguagem corporal. Sim. Então, sem olhar nos olhos, você está gerando ali uma desconfiança. Thalita, tem uma dificuldade de olhar nos olhos, o que eu faço? Você vai olhar aqui, ó, para o centro da testa. Porque aí a pessoa tem a impressão, por exemplo, agora, estou olhando no centro da testa da Thalita. Sim. Se você acha que eu estou olhando para você, Achei que eu estivesse olhando nos meus olhos. Então, assim, tem dificuldade de olhar nos olhos, você vai olhar no centro da testa daquela pessoa, porque existem pessoas que têm essa dificuldade. Sim. E isso é treinável, tá, gente? Você tem que começar a treinar essa habilidade, porque quando você não olha nos olhos das pessoas, você não passa uma confiança. E aí é algo que você precisa treinar. Até lá, vai olhando aqui, ó, no meio da testa. De fato, aí, não é só a imagem pessoal, né? Nós temos aí vários outros detalhes que precisam ficar atentos a fazer ali quando você está inclusive numa negociação. Sim, Dando exatamente. feedback, né? Exatamente. E aí, ainda na técnica de rapport, ele fala que você tem que espelhar o comportamento do outro. Então, quando você está em uma conversa, tá? Então, estamos aqui numa mesa conversando. Se uma das meninas estivesse com a mão, talvez em formato de triângulo aqui, por exemplo, sobre a mesa, tá? Eu A Thaline está abaixo da mesa em formato de triângulo. Pronto, ó. E não foi intencional, porque você colocou agora. E aí eu poderia, dentro de rapport, ele fala pra você espelhar o comportamento do outro de forma sutil. Sutil, foi A pessoa sutil. coça sua cabeça, você vai coçar. Não, gente, porque aí que É imitando. não é assim. Mas a pessoa está mais inclinada, você se inclina. Se ela está mais assim, você vai. Então, assim, você vai espelhar a postura do seu, da pessoa que você está conversando, do ouvinte, Sim, tá? sim. Ou que está ouvindo ou que está falando, né? Então, enfim. Sim. Então, você vai espelhar de forma sutil. E exige, gente, se vocês colocarem na internet, existe assim, grandes gurus, o próprio. Sim. Tem umas imagens até do ex-presidente, né, dos Estados Unidos, né, com outras figuras. Enfim, você vai ver que no meio do jogo, dois estavam assim, e aí tava lá também. Então, assim, essa técnica de rapport é muito utilizada. Então, ele traz essa questão do espelhamento, que é importante nós trazermos na nossa comunicação para fazer com que o outro confie mais na gente. E aí ele traz também mais um outro ponto relativo. Ele está entregando demais Ouro, aqui. É ouro, ouro, ouro. gente. É ouro. Você vai o que? Nivelar o seu timbre de voz e a altura da outra pessoa. Se aquela pessoa fala mais baixo, você vai fazer o quê? Falar mais baixo. Exatamente. Se ela fala mais alto, o que eu vou fazer? Falar mais Falar alto. mais alto. Então, mesmo eu falando alto e ela falando baixo, eu tenho que diminuir meu tom de voz à altura dela. Lembra que qual é o princípio da técnica de rapport? Fazer com que o outro, de fato, eu pareça com ele, porque eu tenho uma tendência, nós temos a tendência de confiar mais rapidamente em quem nos parece com a gente. Então, você vai fazer exatamente isso. Ela fala mais alto, vai nivelando ali, seguindo aquele timbre de voz. E ele traz outras coisas, mas uma outra coisa que eu ainda vou falar, Thalita, eita, Gente do céu. É ouro demais Você esse vai- podcast, gente. É ouro demais. Você vai procurar uma palavra, ainda na técnica de rapport. Técnica de rapport é ouro. Você vai procurar uma palavra que aquela pessoa sempre usa no discurso. Eu já sei qual que eu vou usar com a Thalita, Qual gente. é? Qual é? Ousada. Ah! Então, você vai procurar no discurso da pessoa. Sempre tem, porque existem pessoas que falam, por exemplo, plenamente. Eu tinha um cliente. Realmente, perfeito. Certamente. Eu tenho alguns clientes que tem um que ele sempre fala assim, não, eu não vou me inventar a roda, não. Ele sempre fala assim, é o básico, é fazer bem feito que dá certo. Então ele fala assim, não vamos inventar a roda. E aí, no meu discurso, quando eu falava alguma coisa, eu sempre dava um jeito Sim. de colocar, de não inventar a roda no meio. E aí ele sempre falava que achou que eu parecia muito com ele, né, que a gente tinha as ideias do mesmo jeito e tal. E mal sabia ele que eu estava usando a técnica de rapport, meus amores. Ai, Essas arrasou. lindas, É né? ouro, gente, isso aqui. É ouro demais. Demais, demais. Então tragam, comecem a usar, estudem mais sobre ela se vocês quiserem aprofundar, mas a gente trouxe assim, bastante informação aqui.
dentro, né, da DEM. Então ela serve para tudo isso que você falou, para vendas, para você usar realmente dentro do âmbito familiar, dentro de liderança, quando você vai falar com o seu colaborador, ali dentro do feedback, como você bem comentou, então você espelhar ali alguns comportamentos que ele traz, na postura, na linguagem, trazendo alguma palavra que ele usa. Por isso que o líder, como você sempre fala, Thalys, vocês têm que conhecer de fato o seu colaborador. Então, se você conversa com ele, que foi a primeira técnica que a gente falou, lembra? Volta de novo, gente, lá pro início, a escuta ativa. Quando a gente escuta, nós vamos saber, exatamente, a gente vai ter como usar essa técnica. Com certeza. Perfeito. E aí, olha, perfeito. Agora eu quero fazer um convite para vocês, muito especial, que é a nossa formação. Gente, nada melhor que 2026, com uma habilidade nova, na ponta da língua você vai fazer qualquer coisa que você quiser. Nossa, isso é incrível. Então, assim, como eu falei, comunicação é a base. Então, nós vamos começar janeiro, gente, com a nossa formação de comunicação. Então, você, que é um empresário, líder, gestor profissional, que quer desenvolver a sua comunicação para você aumentar suas vendas, para você melhorar a sua liderança. Então, você precisa estar na nossa formação de comunicação e oratória. Tá? Quando vai acontecer, Thalita? Vai ser dia 23 e 24. Eita. Dia 23, que é uma sexta-feira, nós vamos iniciar às 13 horas. E aí vai até às 21 horas, certo? Porque nós queremos entregar 2 dias de muita prática. Claro que a gente vai trazer a teoria, mas, gente, é prática. E tem surpresa. Gente, vocês não estão entendendo. E no dia 24 será de 8 às 18 horas. Então serão 2 dias. Thalita, mas por que aqui na sexta nós vamos começar, tá? Justamente porque antes, gente, de nós trazemos isso aqui pra vocês, nós fizemos pesquisas. Tá? Então nós fizemos pesquisas com o nosso público. E aí muitos deles, não, mas a sexta à tarde fica melhor porque trabalha ainda até sexta pela manhã. E algumas pessoas vai pedir dispensa no trabalho, então para pedir o dia todo era mais complicado, né? Aquele profissional que trabalha na modalidade CLT. Então a gente ouviu o nosso público, né? Os empresários, líderes, e acaba que sexta-feira também é o fim da semana e eles têm que ver a média, se bater. Então ficou melhor de fato na sexta-feira, a partir das 13 até o finalzinho ali da noite, no sábado o dia inteiro. Certo? E aí nós temos algumas surpresas, como a Thalita falou, tá? Deixa eu procurar aqui. Você vai entregar uma? Não, um dos bônus. Ela vai entregar um bônus agora pra vocês. Um dos bônus, pra quem se inscrever na nossa formação, vai ser a gravação aqui do podcast. Nós temos diversos bônus. E um dos bônus, porque como eu falei, é prático. Vamos ter um podcast seu aqui no nosso espaço e você vai poder publicar nas suas redes sociais. Conosco, sendo entrevistado. E aí você vai trazer ali, né, um pouco sobre sua história, enfim. Então você vai levar esse conteúdo para você, essa gravação, e vai poder usar aí nas suas redes sociais. Então não percam, tá? Não perca essa oportunidade que de fato vai ser incrível. Nós vamos deixar. O link de inscrição vai estar tanto na nossa bio, nas nossas redes sociais, quanto na descrição do nosso podcast, já que a gente trouxe esse tema como conteúdo. Então estou esperando você que está aí nos assistindo nessa formação incrível. E tem outros bônus que nós vamos revelar aí nos próximos dias, tá? Então fiquem atentos. Então você já segue aí o nosso Instagram, @ouse_soluções, e se inscreve aqui também no nosso canal. Você pode ouvir, pode reouvir, pode aprender e pode ousar.